conversado, e é por isso que a gente recebe agora ao vivo Urian Fancelli, que é analista de política internacional, que vai tentar, de novo, nos ajudar a entender melhor sobre essa situação entre Estados Unidos e Venezuela. Bom dia, Urian. Boa tarde, né? Desculpa, cortou o som. Agora eu escuto você. Você me escuta também? Escuto. Perfeito. Urian, algo que era esperado, a gente pode dizer que esse ataque americano à Venezuela era algo que estava no script de Donald Trump, ou também vocês, especialistas, foram pegos de surpresa com essa notícia hoje pela manhã? Os sinais de que o Donald Trump queria uma mudança de regime na Venezuela, isso tudo já estava lá, né? A partir do momento em que ele começa a militarizar a região, colocando cerca de 20% de todo o poder marítimo dos Estados Unidos por lá, e aí ele vem com aqueles argumentos de que visava combater o narcotráfico ou a imigração ilegal de pessoas, ou até mesmo expulsar aquelas potências hostis, no caso Rússia e China, da região. Isso tudo parecia pretexto. E por que eu digo isso? Porque se fosse o caso de tentar resolver qualquer um desses problemas, o alvo principal ele não seria a Venezuela. No caso do combate às drogas, existem outros lugares, como é o caso, por exemplo, da Colômbia. A Venezuela ela é um caminho, mas ela não é a origem. No caso da imigração ilegal, vale a gente ressaltar que operações como essa, ou ataques militares, eles tendem, não foi o caso ainda, mas eles tendem a causar ainda mais instabilidade, o que tem como consequência uma diáspora ainda maior de pessoas. Ou seja, caso tudo tivesse saído do controle, e ainda pode sair, dependendo de qual for a situação interna dentro da Venezuela, a gente tem que observar as próximas 24, 72 horas, pode haver um novo fluxo imigratório para outros países, entre eles Brasil, Colômbia, inclusive Estados Unidos, né? E o terceiro ponto é que o Donald Trump, ao agir unilateralmente dessa maneira, sem autorização, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, ele mostra aí que ele não está jogando de acordo com as regras internacionais. Então, nesse mesmo momento, a gente observa a China, por exemplo, se projetando internacionalmente como um ator muito mais confiável, muito mais obediente em relação a essas guerras, a essas regras. Então, acho que tudo começa a ficar um pouco mais evidente quando o Trump ele começa a soltar algumas frases, como, por exemplo, ele disse algumas semanas atrás que a gente falou aqui no Metrópolis: nós vamos recuperar o nosso petróleo. Ele se referia à nacionalização do petróleo venezuelano. Então, derrubar o Maduro é parte disso. Mas vale ressaltar também que a queda do Maduro, ela não representa necessariamente a queda do regime. Pelo contrário, o madurismo, ele continua vivo, até mesmo porque ele tinha o apoio de 30% da população da Venezuela. Então, isso ainda não acabou. Para trazer também aqui, eu estava acompanhando na imprensa internacional algumas atualizações. O Donald Trump ele decidiu contar alguns detalhes da captura do Nicolás Maduro em uma entrevista que foi dada à Fox News. Então, o que ele disse? Que o Maduro e a esposa dele, eles estariam a bordo do navio, de um navio norte-americano a caminho de Nova York. Ele disse ainda que ele chegou a falar com o Maduro por telefone cerca de uma semana antes dessa ação e que, de acordo com o presidente J.D. Vance, o governo americano teria oferecido também outras saídas antes de operar, antes de realizar essas operações, que não foram decididas de ontem para hoje, mas que elas começaram a ser organizadas a partir de meados de dezembro do ano passado. Mas eu acho que o ponto mais sensível é o que vem depois, né? Porque o Trump ele deixou claro que os Estados Unidos eles não pretendem simplesmente sair de cena depois dessa captura do Maduro. Eles vão querer ajudar a decidir o que vai acontecer com a Venezuela. Até mesmo porque a gente está falando de algo em torno de 17% do petróleo mundial que está em jogo, que é o petróleo venezuelano, e que com certeza o Trump ele está de olho. Um ataque militar
à América do Sul. E então, a partir do momento que há um ataque à Venezuela, todos os outros países da América do Sul acabam ficando um pouco expostos, né, vulneráveis diante do poderio militar americano. Quanto esse ineditismo desse ato pode causar uma mudança até nas estratégias de militarismo nos países da América do Sul? Então, existe o ineditismo, mas ao mesmo tempo não existe um ineditismo. Até mesmo porque em dezembro de 1989, os Estados Unidos eles lançaram a Operação Just Cause, que foi uma invasão militar em grande escala do Panamá com o objetivo declarado de derrubar o ditador Manuel Noriega, né? Capturá-lo e levá-lo a julgamento nos Estados Unidos, onde ele estava sendo indiciado por tráfico de drogas, assim como o Trump alega que o Maduro também ele está sendo procurado por conta disso, lavagem de dinheiro, outras acusações criminais. Então, essa ação lá atrás, ela começou na madrugada do dia 20 de dezembro, ela envolveu mais de 20 mil soldados, teve apoio aéreo, apoio naval, ataques que foram coordenados, mas acontece, por que eu falo que isso é inédito, mas ao mesmo tempo não é inédito? Porque a comparação entre a Venezuela de hoje e o Panamá de 1989, ela parece tentadora, mas ela não se sustenta quando a gente olha para os dados com um pouco mais de calma, porque no Panamá, os Estados Unidos, eles não chegaram do nada. Lá eles chegaram de dentro, eles já tinham tropas estacionadas por lá, eles tinham bases, eles tinham direitos garantidos por tratado e até mesmo uma inteligência extremamente enraizada no país. E quando essa operação começou lá atrás, metade da força já estava posicionada no terreno, já conhecia os alvos, a cadeia de comando, o regime, tudo isso também já era conhecido. E no caso da Venezuela, a gente está falando de um país que até então é um país extremamente hostil, que tem um regime que é extremamente hostil aos norte-americanos. É um país muito maior, as operações são muito mais complexas, ela tem um aparato de segurança que é muito mais fragmentado, com as Forças Armadas, as milícias, os coletivos. Então, a gente pode comparar por um lado, mas por outro, existem muitas diferenças entre elas. Acho que essa proximidade é que traz esse receio maior e é por